Senhoras e senhores, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet, hoje com mais um episódio do nosso curso sobre peças para roçadeiras. No último vídeo nós falamos sobre filtros de ar. Dando sequência a esse conteúdo, a gente vai tratar hoje sobre carburadores. Eu trouxe aqui hoje um carburador da roçadeira de 26 e 33 cilindradas e trouxe também um da 43, que está aqui. Vou já tirar ele para demonstrar também. O carburador, ele fica na máquina, na posição, vocês vão ver na vista explodida. Vou deixar ela aqui na tela, desse lado aqui, tá? Inclusive, se você não tem a vista explodida, primeiro aqui vai ficar um QR Code para você baixar a vista explodida e o nosso catálogo da Brasman, e um outro QR Code para você ir direto para o nosso blog, onde essas aulas também estão sendo publicadas em ordem cronológica, beleza? Então faz o download aí da vista explodida para poder acompanhar esse material. Eu vou colocar a vista explodida deste lado aqui, fixa na tela mesmo, tá? Não vou ficar rolando o arquivo hoje. Mas se você já viu os outros vídeos, você já sabe como é que funciona esse arquivo. E sabe que ele é o guia definitivo para você poder dominar esse conteúdo que a gente está tratando aqui. Então hoje sobre carburadores. O carburador, como vocês estão vendo aí na vista explodida, ele fica logo após o filtro de ar. Ele vem na posição como sequência ao filtro de ar. Esse carburador da 43 cilindradas e também o da 26, ele tem uma composição que é o injetor primário, fica essa pecinha de borracha aqui embaixo. Essa peça de borracha, quando a gente aperta ela, eu vou deixar uma imagem de destaque para facilitar, quando a gente aperta ela faz até um assoviozinho, ela puxa combustível por essa entrada, certo? Injeta combustível em todo o sistema do carburador. Esse combustível vai estar saindo do tanque de combustível. Então vem uma mangueira para essa entrada aqui, passando pelo filtro de combustível, passa pela mangueira, vem para cá. Você apertou, ela vai injetar combustível dentro do carburador. Essa peça aqui é chamada de injetor primário, ou bulbo primer, ou bombine, mas enfim. A questão é que a função dela é injetar combustível no sistema, para você não ter que ficar puxando várias vezes a máquina antes dela funcionar. Com esse sistema aqui, as máquinas funcionam na primeira, segunda, terceira puxada no máximo. Essa outra saída, ela é a saída de retorno. Então, o combustível que for excedente, ele vai voltar por essa saída aqui. Nós temos também um parafuso de ajuste, tá? E um outro parafuso de ajuste em cima também. Esses dois parafusos são mais voltados para o mecânico na hora da montagem da máquina, ele vai fazer a regulagem correta. Qual que é a função do carburador? É regular a mistura de combustível e de ar que está indo para dentro da roçadeira, tá? Para dentro do cilindro. Então, como é que ele faz essa regulagem? É basicamente uma mistura, um misturador mesmo. Ele vai pegar o combustível do tanque, tá? Tem um sistema de membranas aqui dentro que faz esse bombeamento do combustível para continuar circulando o combustível. Conforme o pistão sobe e desce aqui no cilindro, ele cria uma pressão positiva ou uma pressão negativa que faz com que vibre essa membrana. E essa membrana vibrando mantém o fluxo de combustível pelo carburador. Então, o carburador vai receber o combustível do tanque e o ar do filtro de ar, e aí com isso vai jogar essa mistura de ar e combustível para cima do pistão dentro do cilindro. Observe aí na vista explodida que logo após o carburador a gente vai ter o coletor de admissão. O coletor de admissão é essa peça aqui, ela vai ficar acoplada ao lado do carburador. Se você observar, a furação dos parafusos deles bate, coincide aqui, ó, para a gente fazer a fixação. E aqui no coletor tem esse furo. Vou deixar na imagem de destaque também. Esse furo enviesado aqui, ele é o furo do canal de impulso do carburador. Então esse furo do canal de impulso tem que coincidir com o furo do coletor. Essa é a principal dica para você saber se um coletor vai servir no carburador que você está vendendo. Então, o furo do Venturi aqui, esse furo maior, essa janela maior, tem que ser com um diâmetro compatível com o do carburador, e o furo do canal de impulso tem que coincidir a posição também. Então, ele vai ficar nessa posição aqui quando montado com um parafuso. O coletor de admissão vai fixado no cilindro, aí observa novamente o furo coincidindo com o furo do cilindro. Aqui no meio vem uma junta de vedação, porque não pode ter entrada de ar falsa aqui nesse ponto, tá? Então, o coletor de admissão vem fixado aqui no cilindro e após ele o carburador, tá? Então, eles vão ficar nessa posição aqui montados. Carburador, coletor e o cilindro.
Então, o carburador vai receber o ar pelo filtro de ar que vai estar desse lado e vai fazer essa mistura entre combustível e ar para jogar para dentro do cilindro. A partir do carburador, já não pode mais haver nenhuma entrada de ar falsa. Então, entre o carburador e o coletor, vem uma junta de vedação. Essa junta tem a furação correta também aqui para o carburador e para o coletor. A gente vai ver isso na montagem quando a gente continuar montando o nosso motor, tá? Então aqui tem uma junta. Depois do coletor, entre o coletor e o cilindro, tem outra junta, porque nessas partes aqui é primordial que não haja uma entrada de ar falsa, porque toda entrada de ar vai estar sendo regulada pelo carburador. Se entre uma peça e outra tiver entrada de ar, o carburador não vai conseguir fazer essa regulagem. Então é muito importante que aqui seja tudo muito bem vedado. E aí, como você observa, o carburador tem a condição de colocar o combustível diretamente na janela aqui do cilindro. E é esse combustível misturado com o oxigênio que o carburador manda que vai ser o combustível que será queimado pela vela de ignição, que vai estar aqui em cima gerando uma faísca. Então essa faísca coloca esse combustível em ignição, em queima. Basicamente, a função do carburador é essa. Se você for pegar uma aula de carburador, existem muitos detalhes que precisam ser abordados. Mas como eu já falei, esse aqui não é um curso de mecânica, né? Para você conhecer as peças para poder atender seu cliente. Esse conhecimento ele é mais básico, a gente não vai se aprofundar no carburador. Mas a gente pode futuramente, de repente, montar um videozinho explicando o funcionamento do carburador, mas não é essa a proposta para esse momento. Então, o nosso carburador é esse modelo aqui, o da 43 e 52 cilindradas, e o da 26 e 33 cilindradas é esse aqui. O que muda deles, basicamente, é tamanho. Você vê o diâmetro aqui do Venturi deles é diferente, esse outro lado fica mais fácil de perceber a diferença, o da 33 sendo menor, mas o funcionamento é muito parecido. Aqui em cima no carburador, essa parte do carburador é que recebe o cabo acelerador. Então o cabo acelerador da máquina vai ligado lá no manete, né, no acelerador, e conforme você aperta o gatilho acelerador, ele vai abrir ou fechar aqui essa peça do meio, que é o pistonete. Com isso, você abre a passagem de combustível para passar mais ou menos combustível e também a mistura de ar, e com isso acelera ou desacelera o motor, porque vai estar indo mais ou menos combustível para cima do pistão para ser queimado. É esse que faz a regulagem da aceleração do motor. Então é isso que nós temos para hoje sobre o vídeo de carburadores. Esses dois modelos são os modelos que mais saem, porque eles atendem as roçadeiras desde 26 até 52 cilindradas. Lembrando que estes são os modelos padrões, mas para máquinas proprietárias a gente vai ter outros modelos de carburadores. Mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Alguns não possuem um injetor primário, são modelos mais antigos. Os modelos mais recentes todos estão vindo com esse injetor, praticamente todos. E alguns não têm esse mesmo formato. Mas esse aqui é um carburador que ele é muito vendido. Não pode deixar de ter na loja, porque a procura é quase que diária. Ainda mais porque nós temos um combustível que não é muito apropriado para essas roçadeiras no Brasil. Nosso combustível, tem que lembrar que ele contém bastante etanol e esses carburadores são feitos por uma gasolina mais pura. Então, o desgaste dele acaba sendo um pouquinho mais prematuro do que seria o comum, o habitual de um carburador. E como é um carburador pequeno, exigem alguns cuidados também. Faça a seguinte orientação para o cliente. O cliente comprou, instalou o carburador, usou a máquina. Beleza. Ele não vai usar mais essa máquina amanhã ou depois ou nos próximos dias. Tira o combustível do tanque, tá? Seca o tanque e coloque a máquina para funcionar até queimar todo o combustível que está dentro do carburador. Por ser um carburador pequeno, os canais dentro dele também são pequenos, diferente de um carburador de um carro, que é um carburador muito maior. Então, se esse combustível ficar parado aqui dentro por um período longo, a nossa gasolina ela cria uma espécie de gelatina. Conforme ela vai evaporando, vai ficando só alguns componentes delas vão ficando dentro do carburador e vai criando uma crosta, uma espécie de gelatina que vai entupir o carburador. Na próxima vez que o cliente for funcionar a máquina, o carburador não vai estar funcionando, ele vai precisar limpar. Então vai gerar uma despesa para ele, um trabalho para ele desnecessário. Uma maneira de evitar isso é essa: seca o tanque, tira a gasolina do tanque e funciona a máquina sem acelerar ela, deixa ela funcionando até ela queimar todo o combustível que está dentro do carburador. Com isso, ele vai evitar 90% dos problemas que os usuários enfrentam aí com o carburador, que é essa sujeira que fica acumulada na máquina quando ela é guardada, armazenada com combustível ainda dentro do sistema do carburador. Então não se esqueça, curta, compartilhe, comente e até o próximo vídeo. Valeu!